Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense, 2-0 lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, né? O Maurício e o Estevão, que jogou muito, fez um golaço. Ele ali pelo lado direito para parar o garoto é difícil. Tá jogando muito com a camisa do Palmeiras. Infelizmente, né? Já está vendido. O Palmeiras já vendeu o Estevão, né? Mas tá jogando muito e pode levar o Palmeiras aí ao tricampeonato. Trazer um corte aí do canal do YouTube da ESPN Brasil. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Me segue lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. 52 não passa muito disso. Quando você vai a 60, que você teve muita imposição física. Você, na força, né? na antecipação, o próprio segundo gol, ali, ele sai de uma bola que o Richard Rios ganha de dois jogadores. Ganha no pé firme de dois jogadores do Atlético e passa para o Estevão. Aí entra a habilidade. Então você tem que somar a intensidade física com a habilidade. Então, trazendo dois dados. 9 defesas do Everton. Acho que amanhã vai ter o Ricardinho aqui para falar do Bola de Prata. Sim, claro, sempre. Acho que o Everton é o candidato. Porque não sofreu gol e fez 9 defesas. O Mikael fez 8 defesas, mas sofreu 2 gols. E se não tiver Igor Jesus, eu vou sair aqui do estúdio. O Marquezinho fez 10 defesas. Tem que ter. Na seleção da rodada, hein? Tem que claro. ter. Não tem que ter? Tem que O Marquezinho fez 10 defesas, só que ele sofreu 3 gols. Perdeu o jogo. Então, vamos ficar de olho. Agora, a gente já viu o jogo já pensando nisso, né, professor? E eu acho que esse cara aqui é candidato a participar da rodada do Bola de Prata. Vamos ver amanhã. O Garro não fez gol, mas é um candidato pela bola que jogou ontem. Veja se você concorda com o ponto que eu vou trazer. Porque eu achei interessante, Eugênio, que você falou sobre as semanas livres do Palmeiras. Sim. E isso funciona para alguns times e para outros não, a gente sabe disso. Quando o time é organizado, quando o time tem bons jogadores, bom elenco, uma comissão técnica, um departamento de futebol que sabe trabalhar, a parte física muito forte, você vê o Abel Ferreira, por exemplo, o Santos tem tempo para trabalhar desde do Campeonato Paulista, só disputa a Série B. Semana após semana, e o time só vai piorando. Está lá entre os primeiros, mas não joga nada faz tempo. Agora, com o Palmeiras... Hein, professor? Com o Palmeiras, Abel Ferreira com semanas para trabalhar, o time vai voar fisicamente. Não sei se será campeão brasileiro. Mas esse cara com tempo para trabalhar os jogadores e o elenco, que é muito bom... Tem de onde tirar. Botafogo, Fortaleza, que se cuidem. Abel, eu entendo o seu ponto, é nítido. Você discorda? Só que eu acho que o termo de comparação é bem diferente, né? Mas eu destaquei. Quando você tem bom elenco, excelentes jogadores, um clube organizado, comissão técnica entrosada com tudo isso, tempo para trabalhar, é ótimo. Quando é tudo uma bagunça, amigo, tem de onde tirar, só piora. Ótimo, mas eu acho que pelo menos, principalmente, não pelo menos, mas principalmente a questão física, né? É menos mão na posterior da coxa aqui, que eu não aguento mais ver gente botando mão na posterior da coxa, sofrendo junto aí nesses jogos todos, né? Pelo menos assim, de saída, você já tem essa questão. Você tem essa questão física em relação a teus adversários. Se você tem a qualidade que tem o elenco do Palmeiras, é claro que o elenco do Palmeiras, com tempo e descansado, tende a te oferecer mais do que certos elencos limitados, que a gente sabe que não tem muito de onde tirar. Porque às vezes a gente vê times que têm semanas para trabalhar e não sai do lugar, piora. Eu tenho um amigo... Eu citei o Santos, mas tem outros que a gente já viu. Quando a coisa está errada, vai piorar mesmo. Eu tenho um amigo que diz que time ruim, quanto mais treina, mais aprimora os defeitos. A gente já viu isso. De vez em quando a gente comenta isso, né? Sobre alguns... Olha, tá com tempo para treinar e não acontece nada, só piora. Tem um limite, né? Esse definitivamente não é o caso do Palmeiras. Inclusive, acho que até já cabe o debate. Será o Palmeiras hoje o principal candidato ao título do Brasileiro? Eu acho que cabe a discussão. Não, o principal candidato é o Botafogo. Então, mas assim... O Palmeiras é um dos candidatos. O Palmeiras, mas assim, você tem um argumento que a vantagem não é tão grande, o Palmeiras tem o calendário todo a favor. Então, assim,
Eu, pessoalmente, também acho o Botafogo hoje o time, pelo futebol que tem O Botafogo vai apresentado. ter que se dividir ali com a Libertadores, né? Mas eu acho que dá discussão. Se alguém falar, não, eu vejo o Palmeiras hoje como principal candidato ao título brasileiro, eu acho que tem muito 3 pontos, fundamento. né? Não é nada, né? Exato. Em termos do que já fez, do potencial que tem, é um time talhado para esse tipo de competição. É mais fácil você cravar um candidato a título brasileiro do que num mata-mata de Libertadores e de Copa do Brasil, onde tudo sim, pode acontecer. com certeza. Inclusive já aconteceu com o Palmeiras. A começar do sorteio, que foi cruel. O duplo sorteio do Palmeiras foi cruel. O Palmeiras pegou simplesmente 2 players, certo? Tão fortes quanto ele nas 2 competições. Será que ele vai usar esse termo na palestra? Ele vai proferir hoje à noite em São João da Boa Vista? Acho que eu vou. Players. É possível. É possível? Para causar aquele impacto junto à audiência. Soccer players. Mas eu contestei quando você falou, mas depois pensando, você pode ter razão, porque o Palmeiras pode ser, sim, o maior. Pode ser encarado. O líder hoje é o Botafogo, o vice-líder é o Fortaleza, não é isso? O Palmeiras está em terceiro, né? Está em terceiro. Tá Terceiro. coladinho. Mas está 3 pontos só. Falta muito jogo ainda. Quantos jogos faltam? 13 para alguns? Já foram 25, né? 25, é. 13 são muitos pontos ainda. E me lembra aqui a nossa produção que ano passado, nessa mesma fase, ou seja, fim da 25ª rodada, o Botafogo tinha 8 pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão. É óbvio que é outro Botafogo, outro Palmeiras, outro campeonato. Né? Mas 3 pontos, faltando 13 rodadas, para alguns, para outros 14, 15. Para o Fortaleza são 14 jogos que faltam, né, por exemplo. Mas... E o Botafogo disputando ainda a Copa Sul-Americana. O Fortaleza... Não, Libertadores. Então, desculpa, eu disse Copa da Conmebol. Mas eu sei que é Libertadores. Eu falei, é porque Copa Sul-Americana a gente confunde. Eu me expressei mal. É um campeonato... a Libertadores. E o Fortaleza disputando a Copa Sul-Americana e o Palmeiras só no Brasileirão, cabe a discussão. Eu acho que cabe. É que eu acho que o Botafogo hoje joga o melhor futebol do país. E aí, isso para mim é muito impactante. Mas o Palmeiras, ele tá numa curva que pode ser muito de ascensão e com a questão do calendário. Então, eu vejo uma disputa, sem descartar o Fortaleza, é claro que acho que tem por mérito de estar disputando ali, mas tem a questão de estar mesclando com a Sul-Americana. E a perspectiva também é do Fortaleza, para mim, com boas possibilidades de título. Lógico que tem um confronto agora pesado com o Corinthians, poderia ser eliminado, mas... tem essa questão do calendário, além de toda a questão de viagem. E não tem o mesmo repertório técnico que, por mais que o trabalho seja espetacular, a profundidade de elenco de Palmeiras e Botafogo ainda é acima. Mas considerando esse fator, assim, dá para encarar o Palmeiras como principal candidato. Deveria ter falado de uma competição sul-americana, para não confundir, Eugênio. Olha aqui, Abel Ferreira pediu desculpas à repórter Aline Fanelli, é isso? Sim. Eu não errar o nome dela. Aline Fanelli, do grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando. Os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, 1 hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa. Lamento tudo o que aconteceu e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras. Como você falou, né, professor? Mais uma vez, ele falou também. Tudo bem, pedir desculpa, acho que é um ato sempre nobre. Agora foi por nada, por uma bobagem, né? Uma bobagem, uma relação sem pé nem cabeça que ele fez. A moça tinha perguntado sobre as contusões, aí ele vem com uma história sobre o Mike. Aí vem com uma história de que as únicas mulheres... Ele poderia ter dado aquela resposta, inclusive atravessada se ele quisesse, sem fazer esse tipo de relação que não tinha nada a ver com a situação. Né? Então foi por nada. Acho que ele reconheceu isso, né? Já é a 3ª vez, como ele lembrou.
Ele pediu desculpa para a própria jornalista nas redes sociais. E aí, na antiga lei de imprensa, falava em direito de resposta, usando o mesmo espaço, né? O mesmo espaço de tempo e o mesmo lugar em que as coisas aconteceram. Sim. E como aconteceu em uma coletiva, eu acho que foi interessante ele voltar ao assunto. Né? Numa coletiva pós-jogo. Foi numa coletiva, então numa coletiva ele pede as desculpas. E acho o mesmo espaço, a mesma exposição, né? Porque das manifestações públicas, sem contar que ele pede desculpa em particular para a Aline, acho que essa foi a primeira vez que ele se manifestou de uma forma feliz. Foi desastrosa a coletiva, para mim o comunicado que ele soltou também foi desastroso, que acho que ele não reconhece, ele não demonstra entender onde que cometeu o equívoco, então aquela coisa, desculpa quem possa ter interpretado, então para mim não foi bem no comunicado, e ontem acho que ali foi um pedido, direto, né? Foi direto no pedido de desculpas, reconheceu, e aí acho que ontem, dentre as 3 manifestações públicas, essa foi a feliz do Abel. Falou em aprender com os momentos. Então, isso que é importante, que eu ia falar, né? Esse lance de aprender. O pedido de desculpas, o reconhecimento do erro é importante, mas o cuidado para não repetir esse tipo de coisa é muito mais importante, ou tão importante, na minha opinião, porque quando você fala coisas do tipo que ele falou, você está agredindo várias pessoas. Exatamente. Mulheres se sentiram muito ofendidas e se sentem, né? Como acontece com índios, por exemplo, ou indígenas, que ele teve uma vez que ele se referiu, depois pediu desculpa, enfim. No caso ali foi com as mulheres, tomar cuidado para não repetir esse tipo de coisa, certo? Certo. Então vamos para o nosso... Diga, você queria falar? É porque acontece com certa frequência, né? Eu só acho que o pedido não pode ser apenas para a Aline. Sim. Para ela em primeiro lugar. Mas para todas as mulheres, todas as torcedoras do Palmeiras, para a presidente do Palmeiras, que ele diz que deve explicações simplesmente porque é a chefe dele, e a quem ele deixou numa saia justíssima. Ele deixou a presidente do Palmeiras numa saia justíssima, porque ele sabe a importância que ele tem dentro do clube, até num processo político que está se iniciando de eleição, e ficou uma cobrança muito grande para que ela desse uma resposta, para que ela se posicionasse, e foi uma saia justa que ele a deixou, então, e para a sociedade como um todo, né? Então, as desculpas que, enfim, apareceram, porque até então não eram desculpas, eram tentativas de retratação, transferindo a responsabilidade. Bem, enfim, ele vem a público pedir desculpas, mas só esse adendo. Não é apenas para a Aline. A Aline era uma pessoa que estava ali naquele momento e que recebeu uma resposta atravessada, mas o conteúdo do que ele disse é muito maior do que só para a Aline, para todas, especialmente para todas as mulheres. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.